Olá, família sistêmica. Olá! Hoje é dia de celebrar a educação e essas pessoas tão especiais que transmitem os ensinamentos através dos tempos para nós e para todos que têm essa oportunidade de estar em contato com professores e professoras. Hoje é dia muito especial. Eu quero agradecer a todos os meus professores, aos que de uma certa forma me trazem uma boa memória e aos que também me trazem recordações difíceis, porque nem sempre, particularmente para mim, foi fácil essa relação com a educação. E hoje eu estou aqui como constelador e professor de constelação, de olhar sistêmico, do trabalho que eu e Lilian desenvolvemos com o movimento criativo, a Escola da Criança Interior. E o programa de atualização intersistêmica, que vai ser a pedra fundamental do nosso Instituto de Aprendizagem e Desenvolvimento. Kael falou um pouco, né, de seu contato com as professoras e os professores. Eu tenho uma história particular também, pois na minha família há muitos professores. A minha avó tinha uma escola, foi diretora de uma escola. O meu bisavô foi fundador da escola de odonto aqui da Universidade de Juiz de Fora. Então eu vejo que além dos que estão lá antigo, aqui pertinho tem várias professoras, minha tia, minha irmã e eu, que hoje estou aqui também muito grata por essa pedagogia sistêmica ter chegado em minha vida. A pedagogia sistêmica, que é o tema da nossa live hoje, é um olhar desse movimento, esse olhar sistêmico voltado exatamente para esse campo da educação, do ensino e do aprendizado. E hoje nós temos uma pessoa muito especial que vai trazer todo o seu conhecimento. Olhar é só um pouquinho, né? Porque todo é muito. Todo é muita coisa, em uma hora só ela vai ter que fazer muito compressão para compartilhar tudo. Então vou refazer a minha frase, vai trazer uma parte muito especial do seu conhecimento para partilhar conosco aqui na nossa live. Mob e Simaria, vamos convidá-la para poder entrar. Ela é do Soneto de Gratidão e está trazendo também, junto com toda essa pedagogia sistêmica, seu brilho para poder partilhar conosco aqui. Nós estamos com essas quintas-feiras que trabalhamos em parceria com pessoas que nos inspiram. Então, ao longo desses anos, eu venho acompanhando trabalhos de pessoas pelo Instagram, pelo Facebook. Me conecta, eu busco entrar em contato com a pessoa e ver se ela tem um interesse em partilhar conosco o seu conhecimento. E a Maria aceitou o nosso convite. Obrigado, tá? Imensa gratidão ter vocês aqui, vocês que são referência para mim. O quanto eu aprendo e brilho com vocês. Sim. Obrigado. Muito obrigada. Eu é um me lugar sinto de muito tanta feliz. honra a gente poder unir Brasil e Portugal, sabe? Vocês que levam tanto tempo, que atuam com esse país tão rico. Eu tive aqui o privilégio de mais ou menos de um mês participar do encontro da antiga escola e da nova escola. Eu fui referência da antiga escola e o que se apresentou foi um holograma e apresentou sim aí todos os portugueses dentro desse holograma, porque vieram os nossos antepassados, todos os homo sapiens, todos que habitaram os índios, todos que colonizaram, e o holograma ia pouco a pouco se transformando até a gente concordar com as leis, até a gente concordar com a escola como está hoje, o formato no online, e a gente numa reverência profunda, dizendo esse sim, e vocês trazendo essa junção do Brasil com Portugal sempre de múltiplas formas. E eu tenho Ribeiro no meu nome, que é da terceira geração, é português, então tudo conectado nos fios que nos ligam. É verdade. Fiquei todo arrepiado aqui, ainda mais com essa imagem do holograma e quando você traz, né? E isso faz parte, eu acho, importante já entrar nessa contextualização dos indígenas, dos portugueses, dos colonizadores, porque pelo olhar da pedagogia sistêmica, até do aprendizado mesmo da linguagem, isso faz toda a diferença
para as crianças quando elas conseguem incluir todas essas linguagens e todos esses encontros, os encontros das línguas mães dentro de si. Eu não sei se você vai trabalhar um pouco essa questão, mas eu tenho alguns spoilers, assim, porque eu sei que, por exemplo, uma criança que tem dificuldade em aprendizado numa matéria como português, por exemplo, né, na literatura, às vezes traz um oculto dessa dificuldade, dessa união, né, de vítimas e agressores que às vezes falavam línguas diferentes, então como integrar a fala, trazem problema de gagueira e várias outras situações. A questão da matemática também, né, de que não pode unir o pai e a mãe, aí tem a dificuldade da soma. Mas eu não quero dar muito spoiler, não, assim. Estamos começando, já começamos bem quente, assim. Trazendo força, né, Maria? Eu acho que isso né, Caio falou um pouco de que, né, das vítimas e dos agressores, é importante também trazer que novas famílias se formaram e essa educação de diversas culturas teve que ser uma única hoje. E quando você fala, né, dessa antiga educação para a nova educação, eu vejo também um pouco dessa mistura para se transformar em algo novo possível no agora. Então, eu devolvo a palavra para você, para que você traga também sobre você mesma, se apresente. Eu sei que você é uma pedagoga da escola do Helling, e isso é importante para nós, tê-la como essa referência, né? E vejo também a grandeza do seu trabalho focado na educação, e isso é muito importante. Então, por favor, fale um pouquinho de você para e para todos nós que estamos aqui. Sim, e assim, o que nós temos aqui é essa união de saberes. É isso que enriquece a gente estar junto aqui, nessa água quentinha, nessa banheira em que todos vamos ter a mesma temperatura, do calor ao frio. Eu sou a Cíntia Maria, eu atuo na educação desde 2007, 2007 foi quando eu me formei, então em 2004, quando eu adentrei a graduação, e eu sempre tive muito forte a questão da espiritualidade, e não no sentido de catequizar ou doutrinar, é no sentido dos valores e das virtudes que contemplam elas, para que a gente possa cada vez mais levar isso para dentro de sala de aula, que levem para as famílias, que se expanda para a comunidade e para o mundo como um todo. E é muito do que a pedagogia sistêmica convida, do que a constelação familiar acrescenta, é a gente poder se apropriar da nossa biografia. E quando a gente faz isso, a gente se leva e se eleva para um nível de consciência que convida a uma nova postura e um novo olhar diante de nós, diante do passado, embora a gente não possa mudar, a gente pode aprender a nos relacionar com ele de um outro nível, de um outro lugar, pouco a pouco. Por vezes vão ser passinhos lentos, que é o certo, e por vezes vão ser saltos quânticos. E como bem ensinou Bert Hellinger, os passos da alma são lentos. Então que a gente tome como gotinhas homeopáticas, bolinhas homeopáticas em doses sistêmicas, para que a gente consiga incorporar isso no dia a dia. Aqui a gente foca o olhar dentro do contexto educativo, mas a gente pode expandir para todo quanto é canto, como vocês bem fazem no canal de vocês, que propagam para todas as áreas, e eu acredito que cada insight que a gente aprende, não importa se é da nutrição, se é da questão educativa, a gente vai expandindo para onde cabe a nós levar esse conhecimento, né? É verdade. Eu tenho... Desculpa, eu te interrompi. Eu tenho uma frase que eu gosto de compartilhar, que é sobre essa questão de olhar, né, para a história que foi, que é: nós não podemos mudar os fatos, exato, mas, de fato, podemos olhar de uma forma diferente. Sim. Brincadeira com a palavra fato, assim, né? E tento me manter, porque eu, particularmente, estou nas constelações, no olhar sistêmico, busquei a comunicação não violenta como ferramentas para minha própria vida, porque eu tinha muita dificuldade e ainda encontro as minhas dificuldades. Espero encontrá-las durante muitos anos ainda, porque é isso que vai fazendo o encontro com a essência, esse encontro com o desconforto, né, com sintomas.
inclusive tem os sintomas pedagógicos. A gente tem, inclusive, acabamos de realizar a Escola da Criança Interior. Que deve ter sido maravilhosa. Vai ter outros, você vai poder participar com a gente, com certeza. Esse foi o primeiro, foi uma experiência, inclusive, exatamente dessa forma que você falou da educação online, né, que é o desafio do momento. Eu queria até mesmo te perguntar isso mais adiante. Foi a primeira escola online, né, porque a gente fez presencial em Portugal ano passado. Então, a escola, lá em Portugal, a gente teve uma experiência que foi do presencial. Online, a gente teve outra experiência que não foi menos profunda ou mais profunda, que foi incomparável. Né? E nós percebemos que também tem uma força muito grande essa atuação das vivências, das constelações, do ensino das constelações de forma online. E a gente está trazendo muito nesse movimento, a gente trouxe muito esse contato da criança com o seu período na escola, né? Algumas lembranças, reverberou algumas lembranças profundas. Mas não só a Kael, eu também, eu sofri super bullying na escola, foi um período complicado, mas eu também tinha uma relação muito interessante, né? Teve os seus bons e os seus difíceis momentos, mas eu vejo o quanto que para nossa criança, né, a escola, essa escola, esse primeiro contato com a escola, ele é importante. Por isso eu queria te pedir para começarmos falando, explicando mesmo o que é essa pedagogia sistêmica, né? O que é isso? Como, né, para trazer mesmo uma explicação de o que a gente pode falar sobre isso, por favor. Dentro da pedagogia sistêmica, a gente não vai falar de filosofia, a gente não vai mudar a dinâmica da escola, a gente não vai mudar como que a escola já se prepara para esse aluno, para essa comunidade. Muito pelo contrário, a gente vai somar, a gente vai acrescentar um novo olhar e uma nova postura, que convida a você, como nós que estamos aqui, estamos numa sala de aula. Então, temos 5 pessoas. Nós vamos pegar essas 5 pessoas que estão aqui nessa escola nossa, dessa roda de conversa, e vamos multiplicar por 3. Porque sempre vamos levar para a nossa sala de aula o nosso sistema familiar. Então, nossos pais biológicos sempre nos acompanham, tomando à nossa direita o nosso pai, à nossa esquerda a nossa mãe, que é como a gente fala de ter as costas quentes, ter o nosso lugar seguro e de força, tanto com os alunos quanto com nós que somos educadores. Todos da equipe escolar, levando seus pais para dentro de sala de aula e o lugar de força que cada um ocupa. O professor ser apenas o professor, e isso não é pequeno, é uma frase, mas de uma grandeza e uma profundidade enorme. Porque se eu sou a professora, tenho os alunos, e eu começo a querer julgar esse pai e essa mãe desse aluno, sua mãe não ensina direito, se eu fosse sua mãe eu faria diferente. Eu desocupo o lugar da professora, vou para trás do aluno e ocupo o lugar da mãe. Como que fica a ordem e a disciplina dentro desta sala de aula se não tem professor? Ele saiu do lugar dele. Não tá, a autoridade ali do sistema não está presente, não é? Então, assim, é muito sutil a gente sair do nosso lugar. É um convite que é um sininho que toca. Opa, o pai vai dar conta de ser o pai, a mãe vai dar conta de ser a mãe. Aqui eu vou dar conta de ser a professora ou o professor. E isso é um lugar de força. Essa visualização que você traz, nós partilhamos ela quando algum constelante vem e traz que às vezes o filho não consegue fazer uma prova, ou o próprio constelante vai fazer uma prova e fica nervoso e não consegue, aí a gente traz essa mentalização que se você vai passar por um teste na sua vida, seja ele qual for, Exato. Ou se você vai dar aula, como nós fazemos, né, quando nós vamos fazer qualquer movimento de partilha, nós trazemos o nosso pai do nosso lado direito e a nossa mãe do lado esquerdo. Então, é legal trazer isso também, né, porque corrobora com o trabalho e tá sendo ali compartilhado. Então, mentalizar o pai ao lado direito e a mãe ao lado esquerdo, isso nos apropria para estar no nosso lugar. E quando você fala sobre o professor ou a professora
ter, às vezes, até uma postura menos passional na dinâmica do trabalho e ocupar única e exclusivamente a função para a qual ela foi designada. Porque ela ou ele, né? Desculpe. Eu entendo que a escola, ela não é um lugar terapêutico. Exato. A escola é um lugar de educação. Eu vi isso escrito, acho que até pela Ellen Vieira, que foi uma das referências que você trouxe para mim e queria que você partilhasse também antes de trazer mais algum entendimento. Quem são hoje, para você, as pessoas que são referências desse trabalho com a pedagogia sistêmica, para quem está nos assistindo, além de estar ouvindo nós partilhando, também poder ter uma referência maior, né? Alguém maior do que nós. Para referenciar que trazem, né? Exato. Eu inicio primeiro com o primeiro mestre e a mestra que eu tive na minha vida, que foram os meus pais, assim como o de vocês, foram os primeiros pais de vocês, na escola da vida. E aí, então, a gente pega os nossos grandes mestres, desde a primeira entrada na educação, até cada fase que você passou. E dentro desse contexto sistêmico, nós temos aí a Mariane Frank, que é a precursora, que adaptou a constelação familiar e transformou dentro do contexto educativo. Quem é minha mestra, que aí realmente é quem me ensina, quem é de onde eu bebo da fonte. Ela bebeu do Bert Hellinger e nós bebemos dela, que é a Angélica Oliveira, que é do México. Mexicana, assim, da tem Seduc, inclusive o livro, né, Pedagogia Sistêmica, de autoria, né? Tem muitos que estão no México que ainda não foram traduzidos para o Brasil, porém esse ele é traduzido e tem como conseguir comprá-lo, adquirir. Tenho também a Ellen Vieira, que é minha professora agora, com quem eu tenho estudado, me formado numa segunda pedagogia sistêmica, além da Hellinger. E essa questão que você falou da frase dela, ela traz muito o boneco de força, que seria você colocar o desenho do seu pai, claro que para a criança compreender a projeção do que eu desenho aqui, e quando eu viro a folha de outro jeito, o certo é você desenhar o pai aqui à direita, a mãe à esquerda, cola os dois bonecos em que os pés fiquem iguais e com um pequeno papelzinho que você embrulha para ficar em um alto relevo, você cola entre a mão do pai e da mãe, à frente, você. E aí você leva isso para a sala de aula, esse é o seu lugar de força. Você pode, nas lives que você fizer, tomá-los no coração, colocar em foto, enfim, da forma que for mais confortável, para que as crianças aprendam a sua própria árvore genealógica, o seu próprio lugar de força. Só ali a gente já consegue muita coisa dentro do aprendizado, dentro do ensino, dentro da postura, porque, por vezes, os alunos nos convidam muito a sair do nosso lugar e exercer o papel do pai, exercer o papel da mãe. Se a gente está desperto, a gente ajuda do lugar de professor, professora, coordenador, diretor, toda a equipe que está ali. O seu papai, sua casa, dá conta disso. A sua mamãe, na sua casa, eu tenho certeza que ela dá conta disso. Mas olha, deixa eu contar uma coisa para você. Aqui na escola, nós temos regras. Aqui na escola, nós trabalhamos dessa forma. Então, você vai vendo o pai e a mãe do aluno, tomando-os no coração, dando um lugar de honra para eles, não sem antes ter feito isso por você, e acima de tudo, você vai mostrando, porque é premissa em quase todas as escolas, todas que eu passei, em quase 20 anos de educação, a gente apresenta as normas da escola, as regras da escola, para que elas servem. Então, aqui dentro, as regrinhas são essas. Lá na sua casa com seu pai e sua mamãe, eles vão dar conta de te educar da forma deles. Então, é respeitoso, eu não julgo, eu não saio do meu lugar, e eu me mantenho forte, e o aluno mantém-se forte quando eu encontro o meu lugar. Porque eu não posso pôr o outro no lugar dele. Mas a partir do momento que eu me mantenho no meu lugar, todo mundo vai se adequando dentro do seu. Uma coisa é interessante. Pode ir. Desculpa, mas eu percebi porque dentro da escola o sistema é outro. Não é nem o sistema de regras dos professores, das professoras, dos diretores, nem dos alunos.
é a regra do jogo daquele sistema, da escola em si. Então a regra é a mesma para ambos. Então eu abro mão daquilo que é meu e me coloco também à disposição daquilo que é a regra dentro daquele sistema. E eu quero te perguntar, dentro do sistema escolar, quem é que faz parte do sistema escolar? Porque como no nosso sistema familiar, quem faz parte, né? Nós, nossos pais, irmãos, filhos, avós e tantos outros ancestrais, mais de 4.000 ancestrais. Sim. Dentro do sistema escolar, quem seriam os membros, né? Quem faz parte da escola? Sim. Primeiro que a escola está, acima de tudo, a serviço dos pais. A escola não está, a princípio, a serviço dos alunos. Porque quem deu a vida foram os pais. Então, tem muito professor que acha que é um desafio ainda olhar para isso, de como eu estou a serviço dos pais. Mas quando a gente entende que a vida dos alunos, a nossa vida veio deles, a gente começa a adquirir essa nova postura e esse novo olhar, que convida a gente a sair daquilo que leva para o menos e pouco a pouco nos elevando para aquilo que leva para o mais. Então, a escola como um todo, todas as escolas que você passou, ela faz parte de você. Não importa se foi de um dia, como alguns alunos daqui tiveram que migrar para a escola pública, saindo da particular, ainda que você não tenha adentrado na sala de aula, você está matriculado naquela escola. Então, aquela escola, no sistema inteiro dela, faz parte de você. Então, desde o seu primeiro pezinho, que pisou ali na educação infantil, ou lá no fundamental, porque na nossa geração podia ir só lá pela primeira série, agora a lei preconiza que é com 4 anos. Quanto todas essas escolas que você passou, pode ser educação infantil, fundamental 1, colegial, cursinho, faculdade, pós-graduação, tudo que você adentra faz parte de todo o seu sistema educativo, todas elas. Então, nossa, quando você fala isso, eu fico pensando na quantidade de escola que eu já estudei, até pelas minhas dificuldades de aprendizado, né? Eu falei assim, gente, parece uma ficha criminal, tipo assim, é um monte de escola, assim. Isso traz algum sintoma, tipo, por exemplo, crianças que têm dificuldade de adaptação nas escolas e por isso estudam em várias escolas. Eu particularmente estudei em colégio militar, estudei em colégio de padre, fiz supletivo para terminar, fiz escola normal. Então, assim, isso é um sintoma de dificuldade de aprendizado? O que você pode fazer sobre? É o próprio sistema querendo se adaptar a essa nova forma. Porque, assim, a nova era, para todos nós, independente de estar na educação ou não, ela já chegou. Nós é que ainda não nos adequamos exatamente como precisa para atuar nela. Então, independente do número no qual tenha passado, não interfere. O que interfere é a gente aprender. Um simples mudar de sala, que você permaneça na mesma escola ou não, um simples mudar de escola, que a gente aprenda a fazer ritos de passagem. Ritos de passagem são essenciais. Porque ali você pode ter tido, como a Lília mesmo comentou, que teve algumas escolas que passou por bullying, você com os desafios de aprendizagem. O que eu vivi aqui, com muito respeito, eu vou deixar aqui. Eu estou deixando um pouco meu e estou levando um pouco o seu. Mas é como aquela devolutiva de eu fico com a metade do que deu certo e errado e eu lhe devolvo a metade do que deu certo e errado com muito respeito. E conforme a gente faz, tanto para os professores, quanto você muda de sala e de turma, quando você muda de escola, é importante a gente aprender a fazer isso. E aquilo que não recebemos enquanto estudávamos, fica como lição de casa para que todos nós façamos. Vai lá do seu pai e da sua mãe, agradeça o que recebeu deles, vai para a primeira escola, para a segunda, e deixa-se fluir até onde você está hoje, para que essa força venha com máxima potência, do seu lugar de propriedade, do seu lugar de conhecimento, do seu lugar de entrega, e respeitando e honrando, porque qual a melhor forma da gente honrar tudo que aprendemos, independente se foi na militar, se foi na católica, ou em quantas passaram, é a gente passar esse conhecimento adiante. Isso vocês já fazem,
Isso, cada professor que está aqui nesse dia lindo, dedicado exclusivamente a eles, todos já passam isso adiante. Então, é como beber a jarra, você passa para um, que passa para outro, que passa para outro, e todos vão recebendo. É esse fluir da vida que é essencial e esse reconhecimento dentro do rito de passagem que a gente precisa significar e para a gente que já passou, ressignificar para chegar agora hoje com mais força além da que aqui já tem. Eu fiquei muito emocionado com essa imagem, porque eu deixei de ficar triste com a quantidade de escola que eu tive que passar para sentir todo esse aprendizado que eu tive com todas essas escolas que eu passei. Exato! Mudou, assim, sabe? Não é mais uma ficha criminal, agora é uma ficha... É uma ficha de potência. É desse lugar. Não só isso, é na hora. É na hora, assim. É a imagem, coisa... E eu sou muito aberto, eu sou vulnerável mesmo. Você é muito boa. Esse entendimento, né? E é isso que a gente diz e que eu acho que a gente entende também que é o espiritual, né? Ao falar algo assim, trazer esse entendimento para nós, né? E para todos nós que estamos aqui assistindo esse vídeo, isso vai liberando processos de uma forma muito mágica, numa economia cósmica onde todos nós somos trabalhados em questões profundas, passo a passo, como você bem trouxe, porque eu acho que eu estava pensando nisso essa manhã, que esse campo das constelações não é uma consulta, uma constelação, uma vivência. É um processo. Exato. E é um processo que se inicia e não, eu acredito que não pare. É um processo que vai trazendo as oportunidades de exatamente irmos aprendendo com nossos passos. Me deu vontade de fazer uma pergunta. Pode falar, desculpa, se queria acrescentar. Não, pode trazer a pergunta. Na verdade, porque você disse que quando, né, os alunos também acabam por colocar os alunos acabam por colocar professoras e professores nesses lugares, né? De grandes em relação a eles. Alunos de todas as idades, imagino. De todas as idades. Isso. Eu queria também um pouco da perspectiva do lado do professor, da professora, né, desse profissional também que acaba sistemicamente, às vezes, se envolvendo com esse caminho da educação, da pedagogia, e acaba também tendo ali, né, naquela relação, certos emaranhados. Então, como que você vê sobre essa perspectiva de que, né, esse papel dos profissionais, esse olhar sempre para si mesmo enquanto profissional de educação? A gente fala muito sobre o trauma. O trauma precisa de espaço social para habitar e coabitar. Existe o que a gente viveu no nosso sistema familiar e existe muito do que a gente viveu no nosso processo educativo. Eu hoje, enquanto professor e professora, se eu não tiver ou não conseguir tomar consciência de onde os traumas aconteceram, do que foi um desafio para mim, se eu ali enquanto criança, adolescente, adulto, passei por isso e dei conta, agora do meu lugar de adulto eu dou muito mais conta de olhar para isso com alguém que possa me conduzir, com alguém que possa me guiar, pode ser na terapia, pode ser na psicóloga, pode ser aqui na visão sistêmica, porque vamos supor que eu tenho uma professora que está no terceiro ano e ela começa a ter desafios com aquele aluno e ela não compreende e o aluno tão pouco de onde vem aquilo. Se ela parar para observar, pode ter muita ligação com o que ela vivenciou lá no terceiro ano dela com a professora ou o professor dela. E enquanto ela não levar isso para a consciência, o emaranhado vai ficar. A partir do momento que ela começa a olhar de um outro nível, de um outro lugar, com uma outra postura, como o Kael trouxe para a gente. Antes eu achava que era a ficha da penitenciária. Você já saiu do movimento do menos e já foi pro mais, ó. Você já, um sininho aí já tocou de... Poxa, então olha quanta força eu vou receber desses lugares. O mesmo para essa professora e para esse professor. Nossa, aquele professor foi um desafio para mim. Como a gente tem épocas, se a gente conversar com pais de alguns, com avós de alguns, que era permitido a mão à palmatória. Naquela época, aquilo era legalizado. Se esse é o ideal da educação, claro que não. Mas precisou daquilo para aquela época e foi permitido por alguma razão.
Se eu conseguir entender que aquela professora fez o que ela deu conta, eu já começo a olhar para ela de um outro lugar também. A partir desse momento eu preciso ficar com a violência. O Arun Gandhi, no seu livro A Virtude da Raiva, ele fala, o problema não é o que eu tenho da raiva, o problema é eu exagerar na dose, é o que eu faço quando eu estou com raiva. Se eu conseguir acertar a medida da dose, poxa vida, aqui eu posso ficar com uma disciplina, eu posso ficar com algo, uma conduta que nenhum aluno vai mexer comigo. Então, você teve esse desafio com essa professora? Pega esta mesma professora, reconheça ela, procure no seu tempo, no seu limite, lembrando que limite é um espaço seguro para a gente estar, na distância confortável, dê um lugar para essa professora ou para esse professor. E nesse aluno seu do 3º ano que está com desafio com você, naquele dia, entre com essa professora na sala de aula. Porque o que você ficou com ela foi a agressividade? Não, mas foi a disciplina dela. Ali com aquela professora, aquele professor, ninguém mexia. Então, é esse olhar que a gente aprende. O que de aqui me doeu, que eu posso ir para um mais que eu vou deixando a mochila mais leve. Porque a própria Angélica Oliveira mencionou, na antiga pedagogia sistêmica, e a antiga é agora, antes da pandemia, a gente olhava muito para as crianças. A nova pedagogia 2020, a qual ela se refere, a gente aprende a olhar para os professores e para os pais, para esse sistema educativo que requer a necessidade de eu vejo você, eu te olho com bons olhos, eu tenho você em um lugar de respeito e honra no meu coração. Olha como isso nos traz força. Então, é esse o novo convite da pedagogia sistêmica que a Angélica Oliveira trouxe no residencial, que foi agora nas primeiras semanas de outubro. É a pedagogia que convida a olhar muito mais para os professores, muito mais para os pais, para que se aproprie de tudo isso com segurança, com força, e levando aí adiante tudo que vai dando conta de olhar. Porque, às vezes, não é só o que está no sistema familiar do aluno, é o que está no meu sistema familiar, é a minha vivência da minha dinâmica de sala de aula. E eu preciso estar desperto para isso e querer olhar. É isso que você fala me remete muito à simetria oculta das relações, né? E esse olhar sistêmico desse encontro do que acontece, assim como o constelador e os constelantes, que quando trazem os seus temas para serem constelados, trabalhados, muitas vezes são a sombra do constelador, é aquele ponto cego do constelador. Exato. Né? Vem exatamente para que ele trabalhe algo. Então, o encontro do professor com aquele aluno ou aluna problemática, ou aquela turma, aquela classe problemática, nada mais é do que o ponto cego do professor, do sistema dele, da alma dele, né? Quer ver? Sombras que são reveladas. Eu quero dizer para o pessoal que está nos assistindo que a Mariane Frankish e a Angélica Oliveira, elas estão vivas e elas oferecem algumas ferramentas online que já podem ser vivenciadas conosco aqui no Brasil. Tem que pagar em euro, eu acredito, pelo menos a Mariane eu sei que é em euro, mas é possível ter acesso a essas pessoas, então quem quiser depois procurar na internet fica fácil. Você oferece, Maria, algum curso em pedagogia? Ou tem sim. Fala um pouco sobre o seu trabalho, que você oferece. Eu faço tanto vivências na escola, com os professores, agora que a gente está no modo online, eu faço tanto o curso, que é um olhar, na verdade, para você levar para a sala de aula, e você acaba levando para muito mais, transcende os muros da escola, na verdade, não tem. Uma vez que você conhece, você não fica só na caixinha, você expande. É verdade. E esses atendimentos envolvem palestras, envolvem workshop, envolvem cursos. Está aí um e-book que está já no finzinho para ser lançado para professores exclusivos. Um baralho sistêmico que fala sobre pedagogia sistêmica, que também já está no final aí da produção. As atividades sistêmicas é um baralho para você interagir na dinâmica de sala de aula. Por exemplo, a minha filha, Lívia Liz, ela está com 5 anos. No ano passado, eu ensinei ela sobre a misturinha do papai e da mamãe. Peguei um copo de leite, peguei o Nescau,
coloquei o Nescau e falei, um é a mamãe, o outro é o papai. E dessa misturinha nasceu você. Você agora não tem como separar onde está o papai e a mamãe. Dentro de você é a mesma coisa. O 100% que há em você da metade do papai e o 100% que há em você da metade da mamãe compôs você. Então, você é o papai e a mamãe, assim como aqueles que não tiveram conhecimento dos seus pais biológicos, pegue um espelho para que a criança veja ali, ó, refletida a imagem dela, o seu pai e a sua mãe. Isso traz muita força, porque às vezes a criança se entristece num dia do pai, no dia das mães, no dia que quer lá uma presença mais marcante do pai e da mãe, por vezes você fala, poxa, pode ter falecido, como muitos de nós vamos voltar aí para a sala de aula, tendo que olhar e viver o luto e fazer um rito de passagem desse luto é também importante. E onde está a força? Está em você. E aí a criança brilha, o olho destaca, e você vai trazendo aquela luz, impede igualdade, não tem a presença. Tem aqui, ó, o que eu posso atingir, que a criança é do palpável. Então, se ela pode viver refletida do pai e da mãe nela, ela já essa criança aqui aprendeu isso com 32 anos, 33 anos, que foi a primeira vez que eu entendi que toda vez que eu olhava no espelho, ali eu podia ver o meu pai e a minha mãe biológicos. Sim. E aí, isso fez realmente toda a diferença para mim. Por mais que eu não consiga separar, tipo, isso aqui é minha mãe, isso aqui é meu pai, Sim. não faço ideia, entendeu? Mas, tipo assim, eu sempre falava que para mim era muito difícil, porque eu ia para a família da minha mãe, eu reconhecia todo o padrão, eu via as pessoas iguais, parecidas, eu falei, cara, todo mundo é muito parecido. Do meu pai, né, eu brinco com a família da Lília, eu falei, gente, a forminha é igual. Né, vejo assim, os comportamentos, eu falo, igual minha sogra, tá lá, igual minha cunhada, ela... Tipo, eu vejo assim, né, e eu não tenho essa referência. Tipo, quem é igual a mim? E aí eu brinco, né, eu tenho uma piada meio mórbida que eu falo assim, que até quem ia ser igual a mim não veio, porque eu sou gemelar, né? É igual eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim. Mas é um lugar que, assim, a nossa molécula, o nosso DNA, a nossa genética, ele traz memórias e elas estão em nós. É só a gente aprender a olhar para elas. E pode ter certeza que eu acredito que fez diferença para você. Uau, olha quem eu vejo aqui. Que assim, tem pai e mãe que não pôde ser guardião, realmente não pôde. Mas o pai e a mãe deram o melhor que é a vida e vieram guardiões aí para dar conta do seu viver, que são os pais adotivos, que estão aí a serviço dos pais biológicos de uma maneira tão conectada. E assim, é muito bonito de ver, na verdade. Mas a gente poder também ter a presença em nós e se ver daí é muito especial. Você falou uma coisa muito bacana, desculpa, acho que a Lília queria falar alguma coisa, é que me lembrou de uma constelação que nós fizemos, de uma mãe que estava com dificuldade de encontrar uma escola para o filho. O filho muito inteligente, e aí a escola estava dizendo que a escola não estava acompanhando a criança e que a criança deveria ir para uma escola mais apropriada. E aí a mãe tinha algumas opções aqui na nossa região, e nós vimos algumas opções e percebemos o movimento de que a escola tinha força quando era escolhida pelo pai. Sim. E isso trouxe assim muita reverberação no campo. Vai explicar por quê até. Exato, e depois a gente viu até que na literatura é dito isso, né? E aí eu queria que você trouxesse um pouco desse olhar e também, se pudesse fazer uma comparação de quão força uma escola ganha quando se olha para os grandes, né? Quando você diz que agora a escola está olhando para os pais e para os professores, o corpo, né, da escola em si. Então, desmistifica por que o pai tem tanta força na hora da escolha da escola do filho. Se a gente fizer a analogia de como foi feita a nossa concepção, o esperma ele percorre ali do corpo do homem, sai do corpo do homem, vai para o da mulher para encontrar o útero, para encontrar o óvulo e fecundar. O homem é o mundo.
O homem é o que empurra para o mundo. Até na nossa analogia lá dos homens da caverna, quem ia desbravar? O homem. Quem ficava dentro de casa para proteger? A mulher. Então, o ideal é que o pai leve os filhos para a escola e a mãe busque os filhos na escola, porque o pai leva e desbrava, a mãe recolhe e protege. Claro que a gente entende a dinâmica aí de todo mundo no dia a dia, mas o ideal no contexto sistêmico é que os pais levem os filhos para a escola e as mães busquem os filhos da escola. Eu ia adorar isso! Nossa, eu ia adorar ir pra escola com meu pai nunca. Eu não lembro do meu pai levando pra escola. Só a minha mãe mesmo. E depois o moço da Kombi, tudo da Kombi. Porque o que acontece? Dentro até da dinâmica da família, o interessante é que tanto as meninas quanto os meninos, com 7 anos de idade, vão para a esfera do pai. Sai para tomar esse masculino. Saiu da esfera do pai lá com 12 anos, os meninos não precisam voltar para a esfera da mãe, porque eles vão continuar tomando o masculino de um outro lugar a partir dos 12, e as meninas voltam para a esfera da mãe com 12 anos para ir tomando o sagrado feminino da mãe. Então, até nesse contexto, isso a antroposofia defende muito também, porque a pedagogia sistêmica tem alguns pezinhos na antroposofia dessa visão. E quando a gente fala desse lugar de força, o pai, quando concorda com a escolha da escola, como o pai é o primeiro que leva para o mundo, se o pai não concorda com a escolha da escola, o ensino e a aprendizagem ficam comprometidos. Claro que numa constelação... Era isso que estava acontecendo. O pai não concordava com a escola que a criança estava, e a criança estava assim, enlouquecendo os professores. Sim. Tão brilhante que a criança era, ela estava enlouquecendo os professores. Porque você vai ter problema no ensino, na aprendizagem, de comportamento, de postura, de se adequar, porque, poxa, até quando a gente fala, eu vou falar aí também do meu caso, com TDAH, que eu fui descobrir só lá na psicopedagogia, demorou muito para descobrir. Então eu passei uma educação inteira sem os professores também dando conta de como que era. Dentro do TDAH, qual é a dinâmica? Para onde eu olhava, que não era para a escola, era para o meu pai e para minha mãe. Eu achava, isso tudo é inconsciente. Quando você cresce, que você adquire esse conhecimento, você aprende a olhar de um outro lugar e fala, nossa, faz todo sentido. Porque com 7 anos, o castelinho de que meu pai e minha mãe são deuses e que não erram e que estão sempre acertando, caiu. E aí veio a primeira briga que você presencia, e aí fica assim, onde eu quero estar, que não é na sala de aula, eu quero estar para onde eu olho, que é uma frase que movimenta muito em sala de aula. O aluno está inquieto, o aluno está com desafios na aprendizagem, o aluno está com desafios na postura, olha para o aluno, ou verbaliza ou fala, mas fala com sentimento, fala do coração, fala da alma. Eu olho para onde você olha. Eu olho para onde o seu amor olha. Porque aí você acalma o aluno e convida ele sutilmente a estar em sala de aula. Porque você vai não julgar o que o aluno está fazendo, não expulsar o aluno de sala de aula, que também é um lugar que dentro da visão sistêmica tem uma forma de se realizar. Quando a gente tira um aluno de sala de aula, qualquer um outro que está ali, seja o mais quietinho, seja o mais bagunceiro, ele vai assumir a postura desse que saiu. Por quê? O que a gente fala tanto na postura sistêmica? Todos nós pertencemos e temos o direito de pertencer. Quando eu expulso, eu tento tirar esse pertencimento. Então alguém vai ocupar esse lugar para esse que foi expulso ser visto, que é a mesma forma da dinâmica da família. Alguma geração vem a representar para que tenha um lugar. Então, qual que é o ideal? É você, com essas eu vejo você. Mesma coisa que, vamos imaginar que nós todos aqui somos alunos. Eu não aguento mais você levantando. Vá sentar no seu lugar. Você é parte de educação? Como que você está aqui em pé assim? Olha, se eu fosse a sua mãe... Agora, quando eu mudo a postura e falo, olha, a mamãe e o papai lá na sua casa, eles dão conta de te educar. Aqui a gente tem regras. Eu vejo você. Eu vejo para onde o seu amor olha. Eu te vejo com amor e com respeito. Sabe que lá na sua casa, sua mãe e o seu pai vão se encantar de você pegar nesse lápis e fazer essa lição? Mamãe e papai vão se sentir como com você, agradecidos. Vamos tentar mais uma vez?
olha como até a energia muda. Você se né, e se encolhe. Ou você vai se rebelar, porque ou você contrai, ou você se expande. Eu estou muito comovido, porque eu me dei conta de uma dinâmica. Eu fui muito expulso de sala de aula, por diversos motivos, e fui convidado a me retirar de escolas. Fui expulso de escolas também. E aí, quando você fala da dinâmica, eu falo assim, se eu penso lá atrás, eu falei, poxa, eu fui expulso da minha família. Então, é óbvio que eu vou ter um comportamento, meus comportamentos vão pipocar na minha vida. Então, eu vou querer ser expulso, porque é isso que me conecta. Exato, como a gente fala, né? Veio traduzido equivocadamente constelação familiar. Na verdade, família Nautstelling, família Stelling é representação familiar. Você representava alguém e a única coisa que você queria é ser visto. Você não queria estar ali incomodando, você não queria ali uma dinâmica que levasse a uma expulsão. Você só queria, olha para onde eu olho, olha para quem eu olho com amor. É que a gente precisa aprender a sair desse amor e dessa fidelidade que o Bert Hellinger chama de cego, para ir para o amor claro. Mas até que o amor fique claro, eu preciso olhar para a sombra. E só a sombra, porque em algum ponto incide luz, que é o amor. Ainda que cego, é amor, é a lealdade. Então, como que a gente faz uma expulsão, seja de sala de aula, seja da escola principalmente? Eu preciso que a sua dignidade esteja mantida. Como que eu faço? Vem fazer um trabalho comunitário, vem fazer, porque às vezes, por exemplo, foi algo tão grave no sentido de assim, o aluno foi pego com drogas. Não é permitido nesse sistema de ensino, nesse lugar, adentrar com as drogas. O que a gente faz com relação a isso? A minha boa consciência ensinou o quê? No meu sistema familiar, eu professora, drogas é errado, se eu uso drogas, eu vou ser expulsa da minha família. Peraí, boa consciência ensinou o quê? Que se ele não rouba, ele não faz parte, que se ele não trafica e não usa drogas, ele não faz parte, e que para aquela sobrevivência daquela família, a boa consciência dele diz que tudo bem roubar, que tudo bem traficar, que tudo bem usar drogas. Se a professora fica só na boa consciência dela e não olha para a boa consciência do aluno, os emaranhados se dão mais uma vez. E aqui não tem a ver com ser bom ou ser ruim, tem a ver com o que o seu sistema tem e o que o sistema dele traz. Mas aqui dentro há regras. Ok, você foi pego com drogas e você realmente precisa ser convidado a se retirar da escola. De que lugar? Eu não posso tirar a dignidade daquele aluno. Como que eu faço isso? Você vai fazer algo comunitário dentro dessa escola, para aí sim, com respeito e honra, você ser visto saindo desta forma e não só olhando para aquele lugar, e agora você pode ir para um novo lugar. E se a gente não recuperou essa dignidade, esse respeito, porque talvez lá atrás eles não tivessem esse conhecimento, é você olhar para a sua dignidade, para o seu respeito de que eu fiz o que eu dei conta, eu também estava representando alguém. É você se acolher, você, Kael de hoje, olhar para o seu Kael lá da idade que foi expulso e vai com amor, se aproxima, diga palavras que acalentem esse Kael para que você volte para a sua força com a sua dignidade de volta. Eu rio que quando você fala de drogas, né? E droga pode ser lícita ou ilícita. Sim, né? sim. Droga no contexto escolar, assim. E eu me lembro que eu na segunda ou na terceira série fui pego na escola com mini garrafa de bebida alcoólica, aquela de minibar. Sim, sim. E cigarro na coisa. Sim. E isso representava o meu pai e minha mãe, porque os meus pais, eles trabalhavam, tinham a vida deles e tinham as festas, e aquilo ali era o contexto. Exato. E eu fui pelo aquilo, deu uma confusão na escola e tal, apanhei pra caralho da minha mãe, enfim. Mas, assim, eu ri porque eu falei, caraca, tipo, realmente, eu tava ali trazendo um contexto, mostrando, e aí você me fez entender que, tipo, pra onde a minha criança estava olhando que não para a lousa. Inclusive, a gente tem uma lousa que faz pra gente, né? Que não para a lousa. Eu tava ali
trazendo talvez um conteúdo oculto meu da relação do meu pai e da minha mãe com aquelas drogas lícitas, no caso, né? É para onde olha o amor daquela criança, é para onde você olha. E assim, em algum momento, a gente ainda tem muito comportamento do século XIV, dos adultos em miniaturas, em que a criança não tinha voz e vez. Caio, por que você trouxe isso? Alguém foi te perguntar? Alguém foi investigar que na sua família se trabalhava com aquilo e aquilo era normal. Não era uma coisa que, eu fui lá, peguei escondido da vendinha do mercado, coloquei aqui, porque eu... Não. Que você tinha. Então, aprender de que eu precisei sair porque era a regra da escola, ok. Mas é manter a sua dignidade, para que na próxima você vá também de um outro lugar. E entendendo o porquê daquela expulsão, olha, eu vou te explicar, eu vou chamar o seu pai e sua mãe. Não é simplesmente expulsar, pega um documento, transfere e acabou. Você precisa compreender o que está acontecendo. E se essa compreensão não veio lá na hora, eu te convido, como convido qualquer um que venha assistir aqui, o adulto que é hoje, e acolher a criança ou adolescente que passou por essa situação e entender. Eu vejo você. Eu vejo para onde o seu amor olhava. E eu vejo o que você representava naquela época. Então eu dou um lugar para onde você olhava. Eu dou um lugar no meu coração e solta, liberta, que é para essa mochila voltar a ficar mais leve, como se a gente fosse para uma casa nova. A nova pedagogia, essa nova era que a gente está, nos convida a mudar de casa. Mas mudar de casa com a nossa essência. Eu preciso levar toda a mobília da casa antiga, eu preciso levar tudo que eu vivenciei ali, daquelas experiências, olhando para esse movimento para o menos. Não, eu posso ir pouco a pouco e aprendendo a olhar para onde está a minha força naquilo que aconteceu, e a partir disso, soltar isso que nos prende e nos tornando mais leve, para ir para o minimalismo, vamos colocar assim, na nova casa, com uma nova mobília, uma nova decoração, com uma mochila mais leve para desbravar o mundo, que não te custe, porque a pergunta sempre fica, eu ainda tenho a dor daquela expulsão, eu ainda tenho a dor daquilo que eu vivenciei com aquele professor, mas quanto isso ainda te custa hoje? Então é pouco a pouco, seja sozinho. Eu recomendo sempre com a ajuda de alguém que possa te guiar nessa vivência da jornada do autoconhecimento, claro. E soltando isso, buscando a sua leveza, mas não sem encontrar o que de bom também teve ali. Porque por mais desafiador que seja, todas as situações que a gente vê de atrocidades no mundo, ali está acontecendo uma cura, mesmo que ainda seja um desafio para a gente compreender esse olhar. Ali está havendo uma cura profunda. E é claro, aqui não é apologia ao que há de errado no mundo. Cada um vai cumprir as leis, mas é a gente ir aprendendo a olhar também de um outro lugar. Que é o convite. Eu acho que o que mais... Uma pena que já está quase acabando até o nosso encontro, nosso bate-papo. Mas eu queria trazer algo que eu acho que é o que é mais difícil atualmente nas escolas, não mais por causa da ser online, mas que era a agressividade, né? A agressão que muitos professores e a coordenação e professoras sofrem dentro do contexto escolar. Até assim, nós trazemos a CNV, a comunicação não violenta, o olhar sistêmico na prática, mas lidar com situações de extrema agressão é muito difícil. Então, sim, não sei se dá tempo de você trazer algo para os profissionais que já sofreram, sofreram essa situação, possam ter também um movimento sistêmico para se reconciliarem com o que aconteceu. A gente fala, e aí eu trago também o que a Lilian comentou do bullying, junto com a questão da agressividade. O bullying tem a ver com a exclusão, aquilo que foi excluído, e que na dinâmica oculta do bullying pede para que algo seja visto, para que você volte a incluir algo que ninguém está olhando. Então, ao passar por isso, alguém vai me notar, porque quando eu passo por bullying, os olhares ficam em mim, ou você se esconde, se retrai e finge que aquilo não está acontecendo, e você continua excluindo de alguma forma, ainda que inconsciente. Na questão da agressividade, é a mesma coisa. É alguém do próprio sistema familiar que pode ter aí o ideal é olhar para uma constelação, nunca dentro da escola, porque a escola tem outro papel, outra função, mas buscar, porque tem casos que as frases movimentam, tem casos que tem necessidade de realizar sim a constelação, ela é indicada. Então,
teve uma agressividade, teve um assassinato, teve algo que ficou oculto e aquela pessoa foi excluída. Então eu venho para representar, eu venho para afirmar que aquela pessoa precisa ser vista e tem que voltar a pertencer. Na verdade, a gente acha que deixa de pertencer excluindo, mas no fundo, a gente simplesmente, né, continua ali, a gente só deixou de dar um lugar. E é sobre esse incluir que a pedagogia constelação tanto fala, tanto no bullying quanto na agressividade, para que você, se você atraiu aquela situação, há algo também no seu sistema familiar em ressonância com o sistema familiar daquele aluno e que pede para ser visto, que pede para ser incluído novamente de um lugar de honra, de um lugar de respeito, porque se nós pegarmos aí quantos antepassados nós temos, então a gente vai ter de um tudo. Na luz e na sombra, a gente vai ter de um tudo que já aconteceu. Vai ser muito desafiador a gente acusar e julgar que o outro fez ou deixou de fazer, sendo que olha quantos vieram antes de nós e que também fizeram com toda certeza. Então, é o mais possível se desvencilhar desse julgamento e ir buscando cada vez mais a gente dar um lugar de incluir, nem, com toda certeza, não sozinho, porque são camadas profundas, eu falo como camadas de cebola. Pouco a pouco você tira uma e tira outra. E como diz Bert Hellinger... Cada cascada uma chorada também, exato. Né? E vai aprendendo a olhar para o essencial, né? É nessa camada que a gente precisa aprender a chegar. Então, o que está por trás disso? Nós temos as guerras, nós temos os conflitos, nós temos mulheres que ficaram sozinhas com os filhos quando os homens foram para a guerra. As mulheres carregam muita raiva e os homens carregam muito abandono. Aqui eu não posso estar. Então, quando a gente começa a aprender a soltar isso que veio, porque foi necessário lá atrás, mas não é mais necessário agora. Por exemplo, aquela arranhada na lousa que a gente vê do giz, aquilo que arrepia, sabe o que significa aquilo? Era o urso entrando na caverna e arranhando a caverna para querer comer quem estava lá dentro. Por isso que a gente ainda tem pavor e aversão daquilo. Ó, a gente lá na caverna ainda, ó. Mas agora não precisa mais, porque o ursão não vai entrar. Você sabe por que a galinha corre quando você joga uma pedra nela? Porque ela acha que é um meteoro. Olha aí, tá vendo? Porque a galinha é o ancestral do dinossauro, entendeu? Olha aí. É minha piada. Não mas ó, a gente precisa aprender que ó, naquela época aquilo foi necessário, hoje não precisa mais. Solta mais uma coisa. Mas violência, sim, precisa ser vista, precisa de acolhimento, precisa de um acompanhamento, porque são dinâmicas que não é só o que traz da fala. A gente aprende numa postura, mas precisa, sim, de um acompanhamento, porque é algo que pode ser no físico, porque aqui a gente fala de agressão e violência, mas ela tá no que você verbaliza dentro de casa para o seu filho e para sua filha, no que você verbaliza dentro da escola. A agressão, ela transcende o que a gente acredita que é no físico. A alma, a essência, né? Tudo isso precisa de respeito e de integridade. Quando a pessoa não dá conta, pode ter certeza que por alguma razão ela vem a representar alguém. E sim, aqui não é apologia à violência, muito pelo contrário, é a gente entender o que está por trás dela, entender que os responsáveis vão ter a lei aí, a justiça, tudo em ordem, mas a gente ir aprendendo pouco a pouco a olhar também para onde ela olha, porque ela também tem uma família, ela também vem de um sistema, ela também tem os seus emaranhados. E quando um está em ressonância com o outro, ele te convida naquele instante a você se curar a partir de uma escolha consciente para a autocura. Ai, que lindo isso. Maria, muito obrigada por essa aula que você trouxe para nós, presenteando nesse dia tão especial. Muito obrigada. A proposta realmente não é de perdão, né, mas sim de reconciliação. Exato. A proposta nossa do olhar sistêmico é que cada um possa, dentro de si, poder se reconciliar com o que quer que seja necessário para si. Maria, você vai ter que voltar, porque ficou um monte de perguntas aqui que eu não consegui fazer. Eu vou ativar rapidamente os comentários, eu não sei se o pessoal faltam quer 30 falar. segundos, querida. Muito obrigada pela sua disponibilidade.
a luz, um feliz dia dos professores, para o professor que cada uma de nós teve, para os nossos mestres, minha profunda gratidão pelo convite e que a gente possa expandir a luz para mais lugares. Gratidão. Nós que agradecemos, querida. Muita gratidão. Obrigada, queridos mestres.